Oi, como vocês estão? Estamos voltando aqui com o nosso programa Luz e Sombra. Já fizemos uma série de programas, as coisas estão caminhando e o pessoal está gostando muito do trabalho, estamos tendo bastante retorno positivo. Hoje nós vamos falar sobre o 13º vídeo. O 13º vídeo é Eu e Minha Sombra. Antes de iniciarmos, gostaria de falar que vocês não esquecessem de fazer a sua inscrição no canal e propiciar para nós o compartilhamento, porque nós precisamos aumentar o nível da divulgação, porque isso tem ajudado muitas pessoas. Então não se trata apenas de números para quantificar, mas é para qualificar, né? Estamos falando de multiplicar ensinamento, né? Oportunidade, sabedoria. Então, por favor, faça sua inscrição e compartilhe o vídeo. Não esqueça de colocar lá o sininho para receber as notificações, ok? No nosso 13º vídeo, Eu e Minha Sombra, nós começamos com uma afirmação de Deepak Chopra sobre a compreensão dos estudos da nossa sombra. Então ele diz assim, resumidamente: primeira coisa, a dualidade está onde você está. Por quê? O nosso mundo é um mundo de dualidade. Onde eu estiver, eu estou vivendo a experiência da dualidade. Porque no mundo, todos nós ainda vivemos mergulhados na concepção da dualidade, que é aquilo que a gente sempre fala, o feio e o bonito, o gordo e o magro, o rico e o pobre, não é? O alto e o baixo. Então, onde nós estivermos, nós estamos submetidos a esta visão, e na verdade uma maneira de viver. Uma outra coisa interessante, ele nos diz o seguinte, que a sombra, ela nos cercou por uma névoa de ilusão. Essa ilusão, ela faz parte da própria vida material que nós temos. A ilusão é a ilusão dos sentidos, é a ilusão do tipo de busca que nós almejamos. Observem que, por exemplo, todos nós, em nossas famílias, quando temos os nossos filhos, nós tentamos obedecer um padrão. Tipo, meu filho tem que ter a melhor escola, a melhor alimentação, plano de saúde e outras, fazer inglês, fazer não sei o que, fazer judô, um monte de coisas. E aí ele vai se desenvolvendo, se torna um jovem, e aí vem aquele momento que é um momento ímpar na vida de um jovem, que eu diria que é um verdadeiro rito de passagem, que é o vestibular. Quando ele presta o vestibular, ele está passando por um rito de maturidade e de afirmação da sua entrada no mundo adulto. Tá. Só que é interessante que a maioria de nós na Terra acreditamos que é isso. Ou seja, ninguém pensa na possibilidade, ou poucos pensam, que existe uma outra maneira de viver. Né? Que nem todos têm que viver, prestar vestibular, fazer uma faculdade, que tem que trabalhar com carteira assinada, tal. E quem vai se desqualificando disso, ele vai sentindo assim, que ele está fora da realidade. Ao ponto de, em países como o Japão, o índice de suicídio de jovens que não conseguem uma boa colocação nos estudos, por sentido para ele de incompetência e desonra para a família, leva-o até ao suicídio, como se só tivesse aquilo como opção de vida. Então essa névoa da ilusão, ela cria isso, né? Que tudo tem que estar envolvido em uma programação onde todos nós aceitamos e vivemos essa programação. E o que acontece com quem não aceita essa programação? Bom, nós já até sabemos, né? Filosoficamente, espiritualmente, religiosamente, nós sabemos que o sujeito termina na cruz, que foi o que aconteceu com Jesus.
Ele não veio para seguir os padrões, né? Ele não veio para fazer o que a maioria veio fazer. E todo mundo que quebra os padrões dessa névoa da ilusão, ele é estigmatizado, né? Ele sofre algum tipo de perseguição. Porque sair desse padrão é comprar com esforço a própria liberdade. E isso, obviamente, dá exige, né, muita luta interior para que nós possamos conseguir. Então, essa experiência da ilusão é muito forte em nós. A ilusão de que isso aqui tudo é o máximo que nós podemos esperar do que nós chamamos vida. Outra grande ilusão é o self dividido entre o bom e o mal, não é? Por que isso? Porque se está dividido entre o bem e o mal, nós sempre estamos buscando o que nós chamamos de bem e querendo destruir o que nós chamamos de mal. E por si só, esse é um conflito que não se resolve, não é? Não se resolve. Por quê? Porque todo mundo se acha diante do panorama de ser bom, não é? Então, se eu sou bom, o outro lado é a dualidade, tem que ser mal. Obviamente foi isso que faz os filmes, ou fez durante muito tempo, os filmes de Hollywood, do chamado Bang Bang, de cowboy. Ou seja, o americano sempre era bom e o mexicano sempre era mal. Por quê? Quem é que vendia, quem fazia e vendia e comercializava os filmes? Os americanos. E forjados sobre um forte patriotismo, eles lançaram essa ideia, né? Os americanos são os bons e os mexicanos só sobra uma oportunidade, só sobra um caminho, que é ser os maus. Então, isso é uma das ilusões que nós carregamos sobre a realidade, essa divisão entre bom e mal. A sombra, ela tem algumas peculiaridades. Ela sempre aumenta o seu poder quando nós recorremos às seguintes questões. Por exemplo, quando nós quisermos manter segredos de nós mesmos ou dos outros, é uma forma de fortalecer a sombra, não é? Quando você tem uma vida secreta, você dá à sombra alimento para ela crescer. Ou seja, daí nós lembramos de Jesus quando diz: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Muitos tomaram esse dito como sendo conhecer o Evangelho. E sob nome dessa interpretação, que não é a justa, não é a real, nós, em passado distante, invadimos, né, os outros países, os outros povos, matamos em nome de Deus e de Jesus, porque nós queríamos levar a verdade, e a verdade era então os escritos bíblicos, né, que era a expressão do pensamento do Cristo. Porém, nós acreditávamos que quem não tivesse aquele conhecimento seria infiel, indigno, não é? Então não pode ser isso, óbvio, né? Quando você leva uma vida secreta, nós damos alimento para a sombra evoluir. Então, há sempre que se notar isso. O segredo, né? A vida secreta, ela é um desencadeador do aumento, né? Da expansão da nossa sombra. São algumas informações que nos trazem que são muito interessantes. Outra coisa, fomentar culpa e vergonha. Todas as vezes que nós aceitamos e nós até alimentamos culpa ou vergonha em nós, também estamos fortalecendo a sombra. Por quê? Porque todos nós somos falíveis, ninguém é perfeito, não é? Então eu sentir vergonha de ser falível seria a mesma coisa que, vamos dizer, uma tartaruga sentir vergonha de ter um casco.
Ela tem um casco. Ela não tem como, isso faz parte do momento evolutivo dela, não é? Assim, sentir vergonha ou culpa nos leva a entender que talvez nós pudéssemos já ser perfeitos, e nós não somos perfeitos. Então não temos que alimentar culpa nem vergonha. Já dissemos aqui que, ao contrário de culpa, nós temos que ter autorresponsabilidade, que é o que pode realmente nos trazer à luz do entendimento. Uma outra situação interessante é ser injusto com você mesmo ou com os outros. Ou seja, o julgamento, ele é simplesmente a culpa usando uma máscara para disfarçar a nossa dor, né? Nós sentimos uma dor imensa das culpas que nós carregamos e, para tentar aliviar, o que nós fazemos? Nós julgamos os outros para que nós possamos nos sentir melhor, maiores e justificados na nossa culpa interna. Então, todas as vezes que nós alimentamos esse julgamento, também fortalecemos a nossa sombra. E eu digo do julgamento em relação a outras pessoas, mas o julgamento em relação a você mesmo, né? Ser implacável, impiedoso consigo mesmo, o que é um sintoma de desamor a si próprio, não é? Ser injusto é canalizar energias danosas, né? Energias negativas para a tua interioridade, para o teu interior. E isso, obviamente, nos traz grandes sequelas e dificuldades depois de se libertar desses dramas existenciais. Precisar de alguém para culpar. Essa é uma outra pegada, não é? É coisa que alimenta a sombra. São atitudes que alimentam a sombra. Nós buscamos alguém para culpar, por quê? Para lidar, nós já falamos, para lidar com a nossa dor íntima, nós buscamos esse alguém para culpar. Porque se eu culpo o outro, eu tento criar um antídoto para me aliviar da culpa que eu já carrego de mim mesmo, não é? Ignorar as próprias fraquezas ao criticar os que estão à sua volta. O que é isso? Projeção. É um processo de projeção, né? Eu tenho as minhas fraquezas, minhas imperfeições, porque sou imperfeito, é óbvio, mas eu tento aliviar isso criticando o outro com defeitos ou imperfeições exatamente iguais. É como se eu estivesse tentando tamponar, encobrir a minha dor íntima daquilo que eu carrego. Busco o outro para criticar e isso fortalece quem? A sombra interna. Todas as vezes que nós tiramos o foco de nós, da sombra, e lançamos lá fora para tentar justificar as coisas, os sentimentos, as emoções, os pensamentos, atitudes que nos vêm, estamos engrandecendo nossa sombra interior. Separar-se dos outros, né? Olha aí que interessante. Por que movimentado pela sombra nós queremos às vezes nos separar dos outros? É que nós chegamos a um ponto de sentir que o mundo está dividido entre eles e nós. Naturalmente vai julgar, como eu falei lá atrás, que o nosso lado é o lado bom, não é? Ah, então eu sou de determinada religião, ele é de outra religião. Isso é o que causa as cisões. Ora, se eu sou dessa religião, a minha religião é boa. Se a minha é boa, a do outro é ruim. Então eu ataco o outro. Se o meu time, eu torço para esse time é bom porque eu torço para ele. Ora, se o outro torce para o outro, eu entendo que o outro é ruim, não é? Então cada um, e naturalmente o outro, entende a mesma coisa, que o time dele é bom, né? E o time desse é ruim, quando todos nós sabemos que o melhor time do mundo é o Palmeiras, não é? Não, gente, eu não torço para time nenhum, tá? Só estou brincando. Então uma outra coisa interessantíssima é manter-se ou tentar manter-se contido, ou seja, lutar para manter o mal contido. Olha que interessante isso.
Se eu tiver como estratégia de trabalho com a sombra, apenas conter, sem que tenha enfrentamento, naturalmente nós estamos fortalecendo a sombra de novo. Vamos lá, temos uma hidrelétrica, tem aquele potencial enorme de água. Aí eu fecho a turbina, aí eu fecho o vazante. O que vai acontecer? Fortalecer a represa. Ela vai se encorpar mais. Isso vai fazer o quê? Um momento ela vai romper as barreiras. Então, quando eu fico só nessa técnica de conter o mal, como muito de nós vive, nós vivemos dando força para o que está dentro de nós. Eu não estou permitindo que aquilo tenha fluxo, eu não estou permitindo ter presencialmente a experiência com aquela dor íntima. E naturalmente eu não vou curá-la, porque eu estou apenas escondendo essa dor. Tudo isso então fortalece a sombra e nós temos que pensar em quais dessas situações nós temos nos encontrado, porque o nosso objetivo é transformar a nossa sombra. Volto a pedir novamente, inscrevam-se em nosso canal, aperte o sininho e compartilhe para que mais pessoas possam usufruir desse conteúdo. Namastê!